Bom dia. Bom, eu acho que nós temos hoje duas atividades que eu considero extremamente importantes, a Beatriz já ressaltou. Essa questão do estatuto, a gente já vem há quase 3 anos conseguindo e empurrando o estatuto para frente, como a Marilda já colocou. Eu acho que, quer dizer, a função nossa aqui hoje é levantar problemas. Nós não estamos aqui para buscar uma solução, porque é o governo que criou o problema para nós, né? Então, nós não estamos aqui para tentar arrumar uma saída para o governo em relação a essa questão do estatuto. Mas ficou para mim a parte da gente dar uma contextualizada, porque senão nós ficamos na discussão dos remendos no estatuto, e aí a gente acaba, quer dizer, assimilando a derrota, entendeu? Como a gente entra no jogo do governo, o governo sempre vem com aquela ideia de que a gente participou, ou que que o estatuto é uma coisa boa. Mas eu acho importante, antes da gente entrar nisso, fazer um breve histórico, que às vezes a gente esquece um pouquinho das coisas ruins, a gente tem mania de deletar, né? Nós começamos a ver o seguinte: primeiro, em que contexto está inserido essa discussão do estatuto? Eu acho que essa é uma das perguntas, quer dizer, que eu quero começar aqui. Se a gente já sair daqui respondendo essa pergunta, a gente vai ter uma consciência do tamanho do problema que nós vamos enfrentar. Bom, é lógico que a gente tem um contexto nacional, a gente não está isolado nessa questão do contexto nacional, mas a gente vai tentar focar mais na questão do contexto estadual. Aí, pegando a questão do contexto nacional, a gente vai ver o seguinte, que o que vem desde lá de Fernando Henrique, vem do Collor, é o contexto do Estado mínimo, que é o quê? A discussão de gastar menos com o Estado para gastar mais com a sociedade, entendeu? Mais ou menos esse discurso do neoliberalismo. Isso é aliás, uma dicotomia, uma coisa absurda, porque na realidade é o seguinte: o Estado em si é uma ficção jurídica, né? Ele torna concreto com os seus servidores. Então, investir em servidor é investir na melhoria do serviço público, é investir no interesse da sociedade. Mas aí pega por quê? Por que desse conceito? É porque vem, desde 98, aquela ideia, quer dizer, do fundo, onde surgiu a Lei de Responsabilidade Fiscal, do Fundo Monetário Internacional. Então, espera só um pouquinho. Quem está vendo o som, porque esses microfones parecem estar com problemas. Acho que eu estou falando um pouco distante. Tá. Você pega, por exemplo, a questão da dívida. Se você pegar o seguinte, começou a discussão do fundo, a época do fundo, de impor algumas medidas, como a questão da Lei de Responsabilidade Fiscal, e aí vai o seguinte: você vem no sentido de você cada vez reduzir mais direitos dos servidores, e privatizando e terceirizando, e com isso, quer dizer, você vai cada dia mais minguando o tamanho do Estado, quer dizer, você reduz, aí que vem os conceitos de carreiras típicas, carreiras exclusivas e tal, como se as outras carreiras também pudessem ser privatizadas. Então, e foi esse, quer dizer, dentro desse conceito, quer dizer, de economizar com o servidor para sobrar recursos, para gerar superávit primário, para poder bancar a questão do custo e os juros da dívida. Quer dizer, essa questão quando fala que o Estado economizou e que teve um superávit de tanto, isso significa que você também tirou das despesas correntes, entendeu? E ali dentro das despesas correntes está principalmente a folha de pagamento dos servidores públicos, entendeu? Para você bancar o custo da dívida. Isso não é diferente, quer dizer, isso é tanto no âmbito nacional como no estadual. Aí vem o seguinte: em 98, que teve a emenda 19, várias do que nós temos hoje inserido aí dentro do contexto de perda de direito veio da emenda 19. Os prêmios de produtividade, que exclui os aposentados, de queda de paridade. Você tem a parte dos adicionais, por termos serviço de uma certa forma também, que incidia sobre as gratificações, jogando sobre os vencimentos básicos, a extinção. Isso veio, quer dizer, lá da emenda 19, na época de Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, você teve ali
um grande desmonte, não só nessa questão, também a questão da Previdência. Passou a mudar ali o conceito de Previdência também. Quer dizer, de que a Previdência deixou de ser um direito universal da classe trabalhadora para ser uma mercadoria. Quem contribui tem o direito, quem não contribui morre, entendeu? Já começou ali dentro, mudou toda a concepção. Quer dizer, aquilo que era um direito que de anos de luta da classe trabalhadora passou a ser tratado, como o mercado coloca, como uma mercadoria. Aí vem, quer dizer, veio da emenda 19, depois veio a emenda 20, que é a parte da reforma da Previdência, que passou a tomar a parte do caráter contributivo da Previdência, né? E aí vamos ver no contexto, vamos chegar no contexto de 2003 aqui. Tá? 2003, para quem lembra daquela parte do início, do choque de gestão do governo, foram mais ou menos umas 15 entre projeto de lei e emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, 15 projetos de lei, sem contar as leis delegadas, entendeu? Que foi aí também um monte que nós, se for contar, em torno de 200. Então, naquela época, foram as 30 leis delegadas. E foi uma das maiores perdas de direito já vista dos servidores públicos no estado de Minas. Eu acho que se fizer um paralelo com o Brasil, deve ter sido um dos maiores. Para tentar lembrar, e hoje ele está usando aí, até o discurso disse que ele baixou o salário dele pela metade, né, o Aécio na época, que foi o mote, como se ele vivesse de salário, né, o jatinho que ele tem, a estrutura, os milhões que se gasta, né, o salário dele é de menos, mas botou lá que ele estava, que ele cortou o salário pela metade e começou a fazer o marketing em cima disso. Depois, quer dizer, além desse, veio fim dos quinquênios para quem ingressou a partir de 2003, e isso é um negócio terrível que nós estamos vendo hoje nas carreiras nossas. Quer dizer, nós temos, eu falo, isso é em todas as carreiras, mas nós temos os com quinquênios, os sem quinquênios, os com quinquênios vazios, os com quinquênios cheios, os sem quinquênios, sem perspectiva, e vai por aí afora, né? Então você tem essa questão dos quinquênios, tem a parte da paridade também, da paridade, aí nós temos aí vários cortes, quer dizer, você tem os que ingressaram até 98, os de 98 a 2003, e os de 2003 para frente, nós vamos ter ainda mais uma mudança aí, que é a questão da Previdência Complementar. Tá? Então, aí vem a questão quinquênio, a questão da Previdência, a parte dos outros direitos e, aliás, dos outros direitos que nós estamos perdendo. E o que eu vejo é o seguinte, em relação a essa questão, você tem, por exemplo, aí o choque de gestão, depois foi o Estado para resultado, agora é o Estado em rede. Nós estamos na terceira geração. E acho que a quarta nós não aguentamos, né? Sabe, porque a primeira, quando o deputado Rogério sempre fala, né, do caso do choque, estamos em estado de choque ainda, até hoje. Mas vão morrer eletrocutados. Essa questão, quer dizer, veio esse conjunto, quer dizer, o governo foi nos dividindo e nós temos essas divisões internas terríveis. E esse estatuto, ele insere nesse contexto, quer dizer, nesse contexto de perda. A questão da paridade mesmo, por exemplo, isso aí não foi respeitado, nem os direitos que já tem estavam ingressando, quem ingressou até 98. O governo cria a todo momento mecanismos de quem já tinha paridade, para poder, quer dizer, burlar essa questão da paridade, como os prêmios de produtividade, as gratificações só para o pessoal da ativa, quer dizer, sempre procurando uma forma, quer dizer, de você ir desvalorizando cada vez mais o serviço público. Porque o problema é o seguinte, a questão da paridade e a integralidade é um direito da sociedade, entendeu? Para exigir dedicação e melhoria do serviço público, sabe? Isso tem isso não é uma discussão meramente corporativa, quer dizer, ela na realidade, você tem várias carreiras em que quase a maioria, que a pessoa só dedica a parte não tem outra atividade, só a atividade dele, da carreira dele no serviço público. Então, quer dizer, aquilo ali dele ter o direito, no fim da capacidade laborativa dele, ele ter o direito de descansar, entendeu? Sem ter uma redução do salário.
Quer dizer, isso é que foi colocado. Quer dizer, você trabalha ali durante quase a vida toda, no final você vai para casa e tem o direito, quer dizer, você contribuiu com os impostos, as contribuições, você contribuiu com tudo aquilo e você ter o direito de ir para casa sem ter queda de salário. Tá? A mesma coisa, por exemplo, está relacionado, eu vejo o seguinte, a questão dos outros direitos. Tá? Então, pessoal, o que é que eu vejo? Essa questão do estatuto, ele veio nesse contexto, não veio para aumentar direitos, na realidade vai consolidar esses direitos. Se vocês olharem para a questão do estatuto, ele não fala dos direitos, ele silencia com relação aos direitos de quem ingressou antes de 2003, parece que apagou tudo, e o estatuto revoga tudo o estatuto anterior. Então teria que ter no mínimo, embora muitos desses direitos, eles são direitos constitucionais, é lógico, mas teria que estar constando, né, no próprio estatuto, porque tinha o estatuto anterior, tinha. Então, essa é a parte. E não traz, além disso, a questão do que evoluiu, que o discurso do estatuto é de que ele é muito velho. Quer dizer, como se fosse, se o fato de ser velho fosse uma coisa ruim. E a gente tem aí lembra que a lei boa é lei velha, que ela já passou por todas as questões, as demandas de constitucionalidade, testes judiciais e tudo mais. O problema é o seguinte, que nós tivemos a conquista em 88 do direito do servidor público se sindicalizar e montar o seu sindicato. O estatuto não traz também essa relação. E muito pior, a relação do governo de Minas com os sindicatos é da pior, a coisa é surrealista. Você tem uma ideia, vou só citar um caso de um decreto em que o governo disciplina a utilização do correio eletrônico, onde ele coloca lá os itens que era proibido vincular e-mails de racismo, profano, não sei o que, bota o sindicato lá no meio, entendeu? Sabe? Então é desse jeito que o governo vê o sindicato. Ele vê outra coisa que vê, é o caso de utilizar o aparelho do Estado para cooptar a liderança sindical. Isso como? Se você não fizer movimento e não criticar o governo, você não tem negociação com o governo. Agora, se você faz greve e também critica o governo, ele também fica emburrado e não conversa. Como se um governo que se diz republicano e democrático, ele tem que trabalhar com as diferenças. Ele tem que saber discutir os interesses divergentes. Não, ele faz o seguinte, ele emburra e fala, não conversa com você não, você só pode conversar com quem elogia o governo, com quem concorda. Também que você conversa, mas não resolve nada também, se você não fizer movimento. Então, não traz no estatuto qual é a relação, quer dizer, esses direitos que os trabalhadores do serviço público, que eles conquistaram durante esse longo tempo, ele não traz nada, entendeu, de como o governo vai se relacionar com os sindicatos e vai manter uma relação. Porque não há democracia, gente, se você não tem sindicatos fortes, independentes e autônomos. Nós, na luta, porque a economia ela divide, quer dizer, os modelos de Estado aí que nós temos, é da luta, capital e trabalho. Se você tem só o lado do capital se organizando, e aí é de forma, porque eles se organizam mesmo, porque tem o poder, a força do recurso, do poder e do dinheiro, financiam as campanhas, e eles ditam as normas, entendeu? E aí dita e é terceirização para tudo quanto é lado, é redução para sobrar dinheiro para as obras públicas, entendeu? Quando você reduz o salário do servidor, entendeu? Porque ele sempre fala, nós aumentamos os investimentos em tanto. Então, quando você aumenta o investimento, dinheiro não nasce do asfalto, sabe? Se você tira ele de algum lugar, se você aumentou nas obras, você está tirando da parte dos gastos sociais, e aí incluindo a remuneração e o salário dos servidores, para você jogar nas obras públicas. Tá? Então, aí vem o assunto, que o negócio quando você critica os viadutos, o centro administrativo, aí vem dizendo que o centro administrativo não é recurso público, como a Codemig é uma empresa que 98% do capital dela é do Estado, quer dizer, o dinheiro gasto por ela é dinheiro público, então não tem como você falar. Então,
voltando a essa relação do caso dos sindicatos, que aí a gente se insere, não há nesse estatuto, e o governo, da forma como ele vem judicializando e criminalizando os movimentos sindicais. Por exemplo, esse caso, teve o Sindiúti enfrentou isso da greve, o Sindsaúde enfrentou outro sindicato, e nós estamos enfrentando isso agora. Nós, para você dizer, um debate salutar, um debate tranquilo, que qualquer cidadão faria, nós pegando dados do próprio governo, do balanço do governo, trabalhando os dados, o governo entrou com ação contra o sindicato, dizendo que nós estávamos ferindo a honra do Estado, como se o Estado tem honra, entendeu? Está ferindo a honra, o Estado dele, entendeu? Não é o Estado, quer dizer, o modelo de Estado dele, é do PSDB, entendeu? Que nós estamos fazendo. E entrar com processo, e ainda chegou absurdo de dizer que eu tenho que fazer propaganda para ele de tudo que eu fiz para trás, entendeu? Para o Estado, falando bem do choque de gestão, ou seja, o castigo e ainda colocando uma multa ainda em cima. Então, gente, esse contexto que a gente está discutindo com esse governo, ou seja, você tem que ficar, você perde direito, você não tem o direito de se organizar, entendeu? E você não se organiza dentro, quer dizer, e você tem que ficar caladinho, porque senão você vai para a justiça e manda você ficar calado e utiliza o chicote do judiciário, entendeu? Você tem os porretes burocráticos, mas tem o porrete também do judiciário para cima de nós. Aí eu falo o seguinte, olha, dá para esperar alguma coisa positiva dentro desse estatuto, no contexto desse, aonde, quer dizer, nós tivemos aí 2 greves da educação, da saúde, mais 100 e tantos dias de greve, quer dizer, e o governo procurando derrotar os servidores, ao invés de procurar negociar, ou indo para a justiça, quer dizer, é nesse contexto que a gente vai discutir. Eu tenho dito no movimento sindical o seguinte, se você tem dúvida com relação de que vem o governo, vai contra que você tem 99,9% de acertar, entendeu? Pode ir. Por quê? Porque tem a concepção do modelo de Estado que está por trás. A concepção do modelo de Estado que está aqui em Minas Gerais não é uma concepção de valorização dos servidores públicos, não é uma concepção de melhoria dos serviços públicos, é uma concepção da privatização, da retirada de direitos. Quer dizer, é essa linha dos sindicatos, e fazendo questão de registrar isso, porque senão o governo falava que tinha discutido com a gente, mas mesmo assim ele disse que discutiu conosco ainda, sabe? Ele continua dizendo isso. Quer dizer, ele criou, nessa questão da relação com os trabalhadores do serviço público, o tal de comitê de negociação sindical, que foi criado depois da segunda derrota do PSDB para a presidência da República. Eles viram que precisava aproximar do movimento sindical. Quer dizer, aí criou esse tal desse CONES, que na realidade não serve para nada. Um dia a Renata diz que lá não negocia. Aí o governo, por exemplo, um dia questionado na Itatiaia, por que não negocia com o Sindiúti, que deveria chamar a Beatriz para conversar, ele disse que era no CONES. Quer dizer, o governo disse que é o CONES que negocia, o CONES diz que não é ele que negocia. Chega lá o seguinte, eles levam as coisas e não aceitam quase nada, a não ser as perfumarias, de sugestão. Sabe? Então, aí no finalzinho ainda diz que conversou com os servidores no CONES, entendeu? Sabe? Então, fica esse negócio para legitimar. Mas se você não vai também, tem um grupo que vai lá e legitima. Então a gente fica numa situação dificílima, entendeu? Você tem que ir lá para poder fazer o debate e tentar, por exemplo, pelo menos impedir algumas perdas de direitos que vêm construir a luta, mas não tem jeito, não tem ilusão. Então, na realidade, é o seguinte, vai com esse governo é quem faz pressão, faz movimento. Aí, como diz aqui um deputado aqui recente, que é igual feijão, só vai na pressão, entendeu? Então, mas é essa relação, e nesse estatuto não tem nada colocando como que será essa relação dos sindicatos com o governo. Pelo contrário, se for essa relação com porrete burocrática toda hora, com ordem de serviço, e dentro da Secretaria da Fazenda proíbe a gente de fazer reunião interna, colar cartaz, distribuir panfleto com o OS, gente. O direito, a liberdade de expressão, o direito de ir e vir, com ordem de serviço, não é nem lei, não. Quer dizer, umas coisas absurdas dessa, com lei. Quer dizer, o servidor não tem o direito de receber no e-mail institucional o e-mail do sindicato, sabe? Então,
eu acho que, quer dizer, a gente tem que aproveitar esse momento para a gente tentar, entendeu, refletir sobre essas questões e ver o seguinte, olha, não dá para ter ilusão de que o que vem nesse estatuto, ele venha, entendeu, a ter algum ganho de direito. Por exemplo, esse caso específico, um caso específico, que o Renato chamou a atenção outro dia, eu fui dar uma verificada. Se vocês olharem, tem um local no estatuto que fala que nós temos direito a 2 assembleias, entendeu? O sindicato. Ou seja, nós temos direito a 2 assembleias. Chega a ser um absurdo como que o Estado vai interferir na forma de organização. Mas é por dia, por mês ou por ano? Não, por ano. Porque ainda joga o seguinte, lá nas férias prêmios, se vocês olharem a parte das férias prêmios, onde está colocado, lá no cantinho. Aí diz o seguinte, que é considerado como dia efetivo, né, trabalhado, entendeu? Aí 2 dias, 2 assembleias gerais, entendeu? Então você tem direito. Você fez 3, você tem um desconto já. Então, sabe? Olha, gente, isso é umas coisas, além de, quer dizer, você coloca ordem de serviço para você proibir a liberdade e autonomia sindical, o direito de ir e vir, de se manifestar. Por exemplo, o cartaz nosso do seminário, nós não podemos anexar dentro do local onde só circula trabalhador, dentro da Secretaria da Fazenda. Sabe? Então você vê o ponto, quer dizer, que não respeita a liberdade e a autonomia sindical, não respeita a liberdade de expressão, direito de ir e vir. E o direito de contestar também, né? Porque você faz uma propaganda. As propagandas, as campanhas que nós estamos fazendo de denúncia na mídia, é o óbvio que qualquer cidadão poderia fazer. Primeiro, que sonegar é crime, concurso público, imposto justo, que é você denunciar as altas alíquotas sobre os bens essenciais, a energia elétrica, que chega a 46%, né, do valor da tarifa, a parte da tributação, da autotributação sobre telefone e tal, e os benefícios fiscais desenfreados, porque são em 2 anos que os últimos relatórios que foram divulgados pelo Tribunal de Contas, em 2010 e 2011, foram 20 bilhões de benefícios fiscais, com a receita, em média, aí, juntando os 2 anos, 60 bilhões. Então, 32%, mais ou menos, de benefício fiscal. Aí você vai negociar com o governo, ele diz que não tem dinheiro, que não tem recurso, mas é lógico, o empresário tem. E é dinheiro, gente, que sai da educação, que é 25 ali, daquela verba, é da educação, 12 da saúde, 25 dos municípios, vai para o lucro das grandes empresas. Sabe? A Vale teve um negócio, devia 2 bilhões e 163 milhões. Ela pagou 163 e teve o benefício, anistias, emissões e outras coisas, de 2 bilhões. Então, o que eu estou colocando assim, aí você vai fazer esse debate com a sociedade, que é um debate salutar, e dizer para ela, olha, gente, você está bancando essa carga tributária, você não tem serviço público de qualidade, entendeu? Porque o governo está atendendo os interesses do poder econômico, você vai brigar contra a interferência do poder econômico na fiscalização, porque poder econômico na fiscalização é igual a raposa tomar conta do galinheiro, entendeu? Sabe? É a mesma coisa. E na realidade a gente está vendo, Código de Defesa do Contribuinte, que está lá, FIENG, os empresários todos, discutindo comportamento do fiscal. Se o fiscal falar de forma mais rígida com o contribuinte, ele está sujeito a levar um processo administrativo. Então, quer dizer, é esse o modelo de Estado que nós estamos discutindo, e é nesse contexto, pessoal, eu estou citando. A mesma coisa na questão da educação, a mesma coisa na questão da saúde, da segurança e dos demais serviços públicos aí prestados. Tá? Aí é o seguinte, para concluir a minha fala aqui, até porque é o seguinte, na realidade, gente, a função nossa aqui é trocar ideia, ninguém aqui tem a pretensão de estar fazendo palestra hoje, não é a gente trocar ideia aqui hoje a respeito dessa questão do estatuto, e nós reservamos esse momento para isso, era tentar o seguinte, levantar os problemas para a gente ter um posicionamento político em relação ao estatuto. Quer dizer, qual o nosso posicionamento político? Nós vamos ficar, eu espero que se a gente conseguir hoje levantar problema para tirar isso, se vai apresentar emendas, se não vai, se nós vamos bater nisso como um todo, se vai, eu acho que esse debate, ele já é importante, porque a gente sair daqui com isso, sem ter a pretensão de esgotar, porque não dá para entrar em artigo por artigo, a gente vai ter que discutir as questões gerais, eu acho que a gente já cumpriu o nosso papel aqui hoje. E aí,
eu já quero arriscar uma posição minha, eu acho que não tem como, nós já seguramos esse estatuto já há 3 anos, eu acho da gente começar a construir argumento, fundamentar um discurso para ser contra, sabe? Nós estamos precisando de outras coisas, e não de discussão desse estatuto de 1952, não para ficar discutindo aqui essa questão do estatuto para oficializar as perdas de direitos que nós perdemos aí na reforma administrativa, que foram várias, com a emenda 57, com a lei complementar. Por exemplo, esse caso da lei complementar, que trata da regulamentação, demissão por insuficiência de desempenho, eu acho que é o seguinte, eu desconheço, pelo menos nos estados e na União, isso não existe em lugar nenhum, só que eu acho que no município também não tem um ente público que regulamentou a demissão por insuficiência de desempenho, em critérios extremamente subjetivos, presteza, não sei, essa confusão danada aí que foi colocado, que é a base da reforma administrativa. O que é a base da reforma administrativa? É você tirar direitos objetivos, como os adicionais por tempo de serviço, e substituir por subjetivos como avaliação do desempenho. Porque você tira e põe a hora que você quer, igual o negócio do prêmio, esse ADE. O ADE, para você ter 100% dele, você tem que tirar 100% da avaliação do desempenho. E a avaliação do desempenho virou um instrumento perigosíssimo na mão da chefia. Porque é o seguinte, você paga bem a chefia para reprimir a tropa, entendeu? Paga bem os coronéis para reprimir a tropa, entendeu? E virou um instrumento de constrangimento. Isso é o seguinte, ninguém é contra a avaliação de desempenho, que ela vem para levantar a questão das habilidades, liderança, melhorar o serviço público, mas a avaliação de desempenho, quando ela tem o caráter punitivo, entendeu? Como a demissão, a perda de remuneração, ela perde o sentido, entendeu? Ela não vai vir para melhorar os serviços públicos, nem melhorar a condição do servidor. Até o que a gente fala, avaliação sim, punição não. Então, quer dizer, é nessa base que se construiu a reforma administrativa e que está construindo esse estatuto. Ou seja, você trocar direitos extremamente, quer dizer, direitos objetivos para direitos subjetivos. Além disso, você consolida, quer dizer, aquelas perdas de direito e também o choque de gestão, o Estado para resultado, o Estado em rede, que é você trazer essa avaliação de desempenho agora que eles estão falando por competência, tem uma avaliação por competência. É você trazer da iniciativa privada instrumentos falidos, que nem lá estão aplicando, para aplicar aqui, para dizer que o Estado, como se o Estado tivesse dar lucro, o Estado para resultado e tudo mais. Tá? Então, pessoal, fechando aqui a minha fala, eu acho o seguinte, que aí eu vou colocar a minha posição, eu acho que a gente, quer dizer, como nós já fizemos até agora, o caminho é a gente ter um posicionamento político contrário a essa reforma de estatuto, que nós temos outras brigas pela frente, que são mais importantes aí, no sentido de resgatar direitos, porque ele não traz isso, e tentar lutar contra as perdas de direito, e a gente tentar fundamentar isso batendo nesses pontos. Espero que eu tenha contribuído para isso, pelo menos para a gente iniciar uma reflexão sobre esse assunto. Então, gente, olha, contrário a essa reforma de estatuto no momento, e a gente estudando essa parte para a gente entender bem e cada vez mais entender o contexto que está inserido esse estatuto. É isso, eu estou aqui à disposição mais, muito obrigado.